Tá gravando mesmo. Você é um cara que eu conheci só através das redes sociais, né? Mas dá pra ver a sua entrega, seu profissionalismo daqui de onde eu tô, né? É uma parada que eu aprendi, principalmente nesse último Coaching Connection que foi, que a excelência, ela é nítida. Então, hoje com a popularização do CrossFit, apesar de conhecimento tá mais fácil de ter acesso, em contrapartida, a gente tem menos treinadores preocupados com fazer as coisas que você faz do que eu faço. Por exemplo, eu lembro que você me seguiu no Instagram e aí o caralho, mano, mal se preocupa também em arrumar o box para aula anterior. O cara fica até tarde, igual eu fico no box também, se preocupando com a aula das 5h30 da manhã, mesmo, tá ligado? Paradas conectam as pessoas, né? Não é por acaso. Eu falei um colega meu que começou recente no CrossFit que, mano, estude, se esforce, porque todo mundo que tá no mesmo caminho vai se bater. Todo mundo. É uma parada acima do nosso controle, mas acontece. Por exemplo, eu graças a Deus, no Brasil todo, inclusive de lugares que eu nunca, pessoas que eu nunca vi, mas a gente é brother hoje pelo Instagram, igual você. Então, man, de novo, muito obrigado por ter aceitado esse convite e começa a se apresentar. Fala, Bruno. Meu nome é Giovanni Oselli, eu sou treinador de nível 3, eu sou head coach da It's Time e, galera, eu vim falar um pouquinho sobre o tema como construir um box com uma cultura forte. Vou falar do começo, né? Como que eu vou falar sobre isso sem falar da história da CrossFit Time, tá? Eu fui contratado aqui com a antiga gestão e nessa antiga gestão não era nossas visões de CrossFit como é agora da It's Time. Era outra sociedade. Só tinha um sócio que conectava a mesma ideia que eu. E foi passando o tempo, um dos treinadores que está até hoje entrou para agregar, que foi o Kennedy, e com o tempo foi desgastando, né, o vínculo do boxe, da sociedade, assim por diante. Até que um ponto estopim foi que o Pedro comprou uma parte da sociedade junto com a Jaque, que era uma estagiária na época, de professora, e aí a gente fez uma transformação na It's Time. Então isso faz 1 ano e meio atrás. Com o Kennedy, que já estava de treinador, a gente tira todos os restos dos treinadores, todo o resto da sociedade, então a gente fez uma nova It's Time. A gente começou meio que do zero, mas mantém os alunos mais fiéis. Consequentemente, foi seguindo, foi progredindo, fomos criando uma estrutura de equipe com treinadores que tinham o mesmo ideal e foi crescendo os alunos velhos entenderam que melhorou, seguimos a metodologia, tudo tranquilo, alinhado, e aí a gente está aqui agora, depois de 1 ano e meio, a gente afiliou depois de 3 meses de sociedade, foi ótimo, e a gente cresceu cada vez mais e está crescendo cada vez mais, então essa abertura de apresentação eu deveria falar porque, cara, eu botei à prova o que eu acredito e deu certo. Tá? Vamos lá. Pensando um pouquinho de como construir um box com uma cultura forte. Vamos primeiro falar sobre cultura. O que é cultura? Cultura são ideias, valores, estilos, hábitos que movem uma sociedade. Se a gente for parar para pensar no que a gente está falando, não seria a sociedade, mas seria a comunidade. Então, ideias, valores, hábitos, estilos que movem essa nossa comunidade que a gente tem no box, tá? Para a gente conseguir ter uma cultura forte, eu acho que o primeiro passo, né, o primeiro processo é a base. Se a gente for para pensar na pirâmide de desenvolvimento da CrossFit, a base é a nutrição. E, cara, se você não tem essa nutrição, você não vai para frente. E se a gente pensar na base para construir uma cultura forte, a base é a equipe.
Se você tem uma equipe forte, você consegue passar essa cultura mais fácil para os seus alunos. Então, a equipe é primordial. A equipe é o caminho, tá, entre a empresa e o cliente. Então, a base de tudo é a equipe. Se você não tem uma equipe boa, você não consegue constituir valores e culturas boas para o seu box. Tá. Pensando nisso, para ter uma equipe boa, a gente tem 3 pontos que eu coloquei de eficiência. Tá? Galera, vou falando aqui, eu sei que vai estar gravado, qualquer coisa o pessoal assiste de novo, tá? Mas que, se quiser, pega um papel e já dá uma rabiscada aí também. Tá? 3 pontos de eficiência para uma equipe ótima, excelente. O primeiro ponto é o mesmo ideal. Não adianta, se você tem um ideal de CrossFit e outra pessoa não tem o mesmo ideal de CrossFit, não vai para frente. Se você fala que você é santista e o outro é São Paulino, e aí começa a falar de um clube e outro falar de outro, não dá certo. Tá? Nesse mesmo ideal, eu pontuei 3 tópicos que são interessantes. O mesmo ideal, primeiro, de produto. Como assim? Ideal de produto. Eu, Giovanni, tenho um produto chamado CrossFit. E eu quero que todos, minha equipe, siga esse produto e aceite esse produto e fale bem desse produto. Não adianta, a gente está na empresa Coca-Cola e o cara fala assim, mas eu não gosto de Coca-Cola, eu gosto de Pepsi. Já pegou algum treinador que falou assim, ó, eu sou da CrossFit, eu gosto de CrossFit e tudo mais. Aí chega outro treinador e fala assim, cara, é até legal o CrossFit, mas a musculação é melhor. Qual é a credibilidade? Qual é a passagem? Qual é, o propósito desse box, sendo que uma pessoa já não acredita no seu produto? Tá? Isso serve para programação, para o ensino, até mesmo para os sócios. Né? Se um sócio fala que, cara, meu box é bom, a outro sócio fala assim, ah, então, é bom, mas, pô, se você buscar uma musculação também tá certo. Não, tá louco. Vende seu produto. Então, toda a equipe tem que ter o mesmo ideal de produto. Tá? A metodologia da CrossFit. Ah, um ponto interessante. A metodologia da CrossFit, todos também têm que ter. Exemplo, eu sigo a metodologia da CrossFit, mas vem um treinador e fala assim, olha, eu sigo a metodologia da CrossFit, mas o ginástico do o IRC, sei lá, é melhor do que da CrossFit. Ou mesmo criticar uma atitude da CrossFit, sendo que o outro treinador falou bem da, da empresa CrossFit. Então, cria um caos entre os alunos e tudo mais. Então, primeira coisa, mesmo ideal de produto. O que a gente vende? Põe a camisa da sua empresa e assim vai. Isso serve para treinadores. Eu sei que o mercado também, às vezes, um treinador tem que trabalhar em vários boxes, mas também um treinador que trabalha num box de um lado e também trabalha em outro box. Esse treinador, tipo, se não está vestindo a camisa, não está vendendo o produto, está vendendo 2 produtos. Eu sei que a realidade do Brasil, às vezes, do profissional de educação física, ele tem que trabalhar em vários boxes ou algo do tipo. Eu já fui um desses, mas tomem cuidado. Às vezes, isso pode deixar seu aluno confuso e também tirar esse ideal de equipe de eficiência, tá? O segundo tópico também do mesmo ideal é o profissionalismo. Não adianta, você tem um produto do CrossFit, todo mundo segue e tudo mais. Só que o seu treinador, ele chega atrasado. O seu treinador, ele não segue as regras básicas do boxe. O seu treinador não participa de eventos. O seu treinador fala muita besteira na rede social. Então, ele não é profissional. Aquele treinador que, sei lá, acaba numa festa enchendo muita cara, ou pegou uma aluna e criou um clima no box, é chato, não é profissional. Então, isso não é o mesmo ideal e não vai ser eficiente para a sua equipe. Último ponto, o propósito. Tá, aonde vocês querem chegar, né? Então, o mesmo ideal de, assim, vou dar um exemplo. Todo mundo está remando, que nem minha equipe agora, para o Murphy. Todo mundo está incentivando para o Murphy e tudo mais. Aí chega um treinador e fala assim, ah, o Murphy não é tudo isso. Ah,
Acho que eu não vou fazer humor. Cara, o propósito da empresa está falando uma coisa, e o ideal da empresa está falando isso. Se você não concorda, tipo, você já violou o produto, você já violou o profissionalismo, você está violando o propósito agora também, né? Então, todo mundo tem que ter um propósito para caminhar junto. Então, esse mesmo ideal é também trilhar um caminho, né? Então, vamos pegar aquele barco e vamos até ali. Então, todo mundo tem que seguir aquele caminho. Minha equipe, a gente se ama, se adora, a gente é bem unido, mas a gente discute pra caramba, a gente briga, velho. E é normal discordar. Mas a questão é, se a gente botou aquele propósito, todo mundo tem que seguir aquele propósito. A gente combinou isso, tá? Então esse é o primeiro ponto para uma equipe ser eficiente, o mesmo ideal. O segundo ponto é o conhecimento, a credibilidade, tá? Cara, eu, eu tenho certeza disso, né? Até o Bruno estava comentando antes da gente começar, ele falou assim, coaches que fazem mais do que o mínimo, né? Cara, o coach tem que ter um conhecimento, uma credibilidade, sempre ser ativo, sempre buscar conhecimento. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, cada vez mais, né? Mesmo que eu tenha um certificado que é nível 3 e, ó, caraca, o cara é foda. Cara, eu sei que nada sei. Eu sempre estou disposto a aprender. Eu sempre estou ali para adquirir conhecimento. E meus treinadores podem falar várias coisas, tudo mais, porque eu quero aprender. Então, hoje em dia, a equipe ela tem que ser ativa. Ela tem que ter o conhecimento, ela tem que buscar o crescimento. Vou dar um exemplo. Eu tenho um treinador que não tem certificado de nível 1 ainda. Só que ele está evoluindo como coach. Ele está crescendo, ele está buscando conhecimento, ele está evoluindo o plano de aula dele e tudo mais. Para mim, não importa se ele não tem nível 1, por enquanto, mas ele está buscando conhecimento, isso importa bastante. Uma dica para você que é dono de box, ou mesmo na equipe e tal, você vai fazer um processo seletivo, busque a pessoa que quer crescimento, conhecimento, tá? Isso também serve para o feedback. Às vezes a pessoa quer muito conhecimento, mas ela não quer feedback, ela não aceita. Quem não aceita feedback, não aceita crescer. É um ponto importante também, tá? Então, conhecimento barra credibilidade, tá bom? Uh, Vindo também nessa parte do conhecimento, tem a questão da liderança. Se você tem um conhecimento, você tem um conhecimento que você dá um exemplo pro resto, né? Então, se eu estou buscando conhecimento e eu sou um líder, a minha equipe também vai buscar. Eu sou exemplo. Se eu paro no tempo, os meus professores podem parar no tempo. Isso serve para a sociedade também. Então, quem é dono de boxe aí, pensem nisso. Quando o boxe ou a pessoa para no tempo, o resto da equipe toda para no tempo. Então, tanto a questão do coach, tanto as pessoas que estão em volta do coach. Sócios, pessoas que trabalham, o recepcionista. Se o recepcionista não tem conhecimento, caraca, como que ele vai vender o seu produto, velho? Ah, mas o cara tal, não sei o que, ele não quer aprender ou algo do tipo. Tu já ensinou para ele? Tu já sentou com ele e ensinou sobre CrossFit? Ele está dentro do grupo de estudos? Quanto mais um recepcionista ter contato com os professores, mais ele vai saber do seu produto, mais ele consegue vender. Então isso só não é só do treinador, é do sócio, é do recepcionista, até da faxineira, se precisar, tem que saber. Tá? Então esse é o segundo ponto para a equipe ser mais eficiente. Tá bom? O terceiro ponto é valores. A tua equipe tem que ter valores, tá? Valores é uma questão de qualidade, de uma questão boa, significativa, tá? Quando você pensa num produto, vou dar um exemplo bem banal, tipo, há uma bolsa da Louis Vuitton. Tem uma bolsa normal. Uma bolsa normal é uma bolsa, mas a bolsa Louis Vuitton é uma bolsa também. Só que você sabe que a marca vale muito. Então, uma equipe eficiente tem que estar toda a equipe valendo muito. Não adianta ter um professor bom e o resto do professor.
estagnado ou ruim, algo do tipo. Eu já vi vários boxes onde um treinador é ótimo, o outro treinador é ruim. Aí o aluno selecionava a aula que queria fazer. Ou mesmo, um brigava com o outro por causa disso. A equipe não andava, não tinha mais o que fazer, criavam eventos, mas não dava certo. Por quê? Porque o valor só estava em uma coisa, não no produto todo. Então a equipe tem que ser muito valorizada. Todo mundo tem que sentir que qualquer aula que fizer, ou a sociedade, ou o cara da recepção e tudo mais, eles têm um valor. Isso é importantíssimo para ter uma equipe eficiente. Tá? Então, esses 3 pontos principais. Mesmo ideal, conhecimento, credibilidade e valores. Tá? Uma questão importante agora, passando um pouquinho para frente. Eu tenho essa equipe eficiente. Como que eu vou passar isso para o meu cliente? Né? Como que eu vou trazer, depois de ter feito essa equipe, essa cultura forte? Tá? Então, tem 3 pontos interessantes também para você conseguir trazer essa cultura forte. O primeiro dele é a consciência. A consciência a gente fala de conexão, conectar. Tá? Então, é muito mais que um movimento na aula. O CrossFit é muito mais do que isso. O CrossFit é a capacidade de conectar você com o seu atleta. Você conseguir ler e entender a pessoa. Sabe quando você chega e começa uma aula, você fala assim, galera, tudo mundo certo? Vocês estão bem? Um aluno já faz assim, o outro faz assim, ó. E aí você, conversando com eles, você já vai sentindo eles. Então, é essa parte. É você saber a conexão só no você falar, no você olhar a galera. Você entender o seu cliente. Tem uma frase muito boa, né? Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Pensando um pouquinho nisso, eu até mudaria um pouquinho. Trate os outros como ele gostaria de ser tratado. Sentiu isso? Começa a tratar bem ele. Começa a conversar com ele. Trocar uma ideia. Criar uma conexão. Uma banda de rock. Sei lá, uma viagem que ele já fez. Conversa. Pode ser na aula. Troca uma ideia. Elogie e tudo mais. Sabe o que vai acontecer? Você vai criar um vínculo com ele. Se você consegue criar esse vínculo, você consegue corrigir tudo nele. Se você consegue criar esse vínculo com ele, você pode pedir qualquer meta para ele que ele vai chegar e seguir. Então, pense que na sua aula, você tem que conectar com o seu aluno de algum jeito. Tá? Isso é um dos pontos do nível 2, um coach eficaz, que é a parte interpessoal, que é a presença e atitude. Então, essa é a ideia. Então, a consciência, né, a conexão do aluno é a presença e atitude. O segundo ponto é a confiança. O seu aluno tem que confiar em você. Pensando assim, a base da confiança, né? Pensa que a base da confiança seria mais ou menos o seu aluno entregar tudo e mais um pouco para você em questão de vivência. Ele confia de um ponto que, tipo assim, cara, ele vai te falar tudo, tá? Então a confiança é a base de um bom relacionamento, tá bom? Se o atleta tá meio mal hoje ou tem uma coisa delicada para falar, quando ele não confia no coach, ele não fala. Ele treina mal e esse aluno não tem vínculo com o boxe. Consequentemente, daqui a 3 meses ele sai. Se ele não está bem, ele vai falar para você. Você tem a confiança dessa questão, você vai ser delicado com ele e você vai ganhar ele, do ponto que ele vai ser eternamente grato. Então, um exemplo, um aluno
acaba de ou tá perdendo a mãe ou acaba de perder a mãe. Ele vai contar para você, você vai ser totalmente delicado na conversa, na ação do box e assim por diante. Consequentemente, eu tenho certeza disso, que vai juntar essa confiança mais em você, vai conectar mais você e você vai trazer mais frutos depois. Até daquela pessoa assim, caraca, esse coach me ajudou naquela época que eu estava precisando, que eu estava necessitado, assim por diante. Tá? A confiança também vem do conhecimento, que nem eu falei para vocês. Um coach que tem conhecimento, que responde os porquês, cara, já ganhou aluno. Exemplo. Desculpa que eu tô meio resfriado, então às vezes eu vou dar uma capungada. Ó, pensando assim, tá? Eu ganhei um aluno uma vez que o aluno virou para mim e falou assim, era sit-ups, e esse aluno virou para mim e falou assim, assim, galera, então, você vai usar o AbMatch, assim, assim, assado, e vai fazer o movimento. E um dos alunos, ele veio de São Paulo fazer uma aula e tal, e assim, eu posso não usar? Na hora eu perguntei, você tá com algum tipo de lesão, alguma coisa assim? Não, é porque eu não gosto. Aí eu falei para ele, tá, mas o AbMatch é necessário para você usar mais a parte do flexor de quadril, para usar mais o core. Por isso que serve o AbMatch. Se você tirar, a gente vai acabar só isolando o músculo e não vai usar uma extensão forte do quadril. Falei isso pro aluno. O aluno falou assim, cara, nenhum coach falou isso para mim. Para mim, o AbMatch e nada não era nada. Era só um objeto. Então, os porquês, eu dei um porquê para ele, né? Então, os porquês fazem que o aluno, né, tenha mais confiança em você. Fala assim, caraca, o cara sabe. Aqui no box é muito engraçado. E, assim, a maioria dos alunos, quando tem algum tipo de lesão, ele mostra um laudo para mim. Mesmo quando o médico fala assim, você não pode agachar. Porque eles têm a confiança, que eu tenho o conhecimento de olhar para aquele laudo e falar assim, cara, você pode agachar, mas tem que agachar sem cessado, tem que evitar o impacto e tudo mais. Então, eles confiam que podem, tipo assim, treinar e não acabar se lesionando mais ou algo do tipo. Eles têm uma confiança plena em você. Então, isso é importantíssimo para o conhecimento. Mas, atenção, mais do que o conhecimento da confiança é a conexão da confiança. Como assim? Você conseguir ter a capacidade de escutar seu aluno, ter a empatia, tá? Então, seu aluno começa a ter mais confiança em você quando você não só fala, mas você escuta. Você vai fazer assim, você sabe. Aí o aluno, mas não, mas é você faz assim. Quando você pergunta para ele, pô, mas tal, pode fazer? Tá bem para fazer? Tal. Aí, então, hoje eu não tô legal, hoje eu tô com uma dor assim, tal. Quando você escuta mais, você cria uma capacidade de confiança. Ele confia em você, você confia nele, tá? Isso é ótimo. Tem uma frase famosa no CrossFit, que é a melhor adaptação da CrossFit promovida entre as orelhas, tá? Então, escute mais seus alunos, escute mais as pessoas. Pessoal, até a equipe. Por que tu fez aquela progressão? Sendo que você acha que está errado. Pô, eu fiz aquela progressão por causa daquilo, por causa daquilo outro, porque eu achava que ia ser aquilo. Mesmo se o seu treinador fez errado, você sabe o porquê ele fez. Olha que louco. Você cria também coach, líder. Você cria uma confiança entre os treinadores. Você quer saber por que ele fez aquilo. E aí você dá o argumento. Olha, eu deveria ter feito, eu faria de outra forma. Tal fulano faria de outra forma. E assim por diante. O último ponto da confiança é o seu caráter, sua conduta. Ser exemplo, tá? Você pede para o seu aluno fazer 50 burpees em tal tempo. Beleza. Aí quando você treina, você não faz isso. Você dá migué. E aí?
Na próxima vez, você vai dar um briefing, você dá outra meta, sabe o que ele fala? Mas você não faz isso, por que eu tenho que fazer? Qual a confiança que ele tem? Qual a credibilidade? Nenhuma, né? Portanto, o seu caráter, ele molda isso, tá? Então, se você pedir alguma coisa para ele, faça também, tá bom? Eu tenho uma coisa que é top, né? Falando um pouquinho sobre caráter, exemplo e tudo mais, eu tenho uma história do açúcar que eu acho muito top, tá? Uma vez um monge, uma vez, desculpa, uma família foi procurar um monge, porque a mãe queria que seus filhos parassem de comer açúcar. Pegou uma fila enorme, cara, enorme, por horas e horas e horas. Quando chegou na porta da fila, virou pro monge assim, monge, isso já ajuda. Eu quero que você fale uma palavra para meus filhos parem de comer açúcar. Beleza. O monge virou para ela e falou assim, tragam eles aqui a uma semana para cá novamente. Aí a mãe indignada, falei, caraca, o monge, peguei maior fila por horas e horas e o monge falou isso, velho. Não falou uma palavra amiga nem nada. Beleza. Passou uma semana. A mulher pegou toda a fila por 8 horas, 10 horas e tal. Chegou na porta e falou assim, monge, e aí? Eles continuam comendo açúcar. O monge virou e falou assim, vocês não podem comer açúcar e tal, por respeito à sua mãe e tal. Falou um monte. Tá bom, é isso. A mulher perplexa falou assim, por que você não falou semana passada isso, monge? O monge falou assim, porque eu comi açúcar. Essa é a questão, é o exemplo. Nada mais, nada menos. Se você fala em o aluno seguir a dieta, seguir a metodologia, algo do tipo, e você, sei lá, toma bomba, você treina 30 mil treinos e tudo mais, qual exemplo você está tendo? Eu, hoje em dia, só treino CrossFit. Hoje em dia, todos os alunos sabem que a minha evolução no dia a dia é por causa da metodologia e eu faço. Então, eu faço programação, eu treino. Meus professores fazem o treino certinho, fazem as metas e assim por diante. Se precisar adaptar, eles adaptam e tudo mais. Nossos alunos seguem. A gente não escuta um ai de algum aluno. E é isso. Caráter, exemplo, tá? Caráter, exemplo, tem mais um ponto interessante que eu queria falar, tá? Uma questão de coisas ruins do box, tá? Que atrapalham a cultura. Então, fofocas do box, tá? Tem até vários artigos na CrossFit que falam isso, principalmente no nível 3. Tem uma pergunta que cai na prova do nível 3 falando disso. E se você escutar uma fofoca no box, o que você faz, né? Então, na CrossFit, eles recomendam o quê? Você cortar e você defender o aluno que não está presente, tá? Cara, eu recomendo isso. Alguém tá falando picuinha e tudo mais? Corta. Defende o aluno. Briga. Orienta. Conversa. Teve um caso recente também, que uma aluna falou de mim. E eu escutei no meio da aula. Nossa, o post tá chato hoje. Fiquei bravo e tudo mais. No dia seguinte, eu falei pra ela, pô, eu não gostei da sua atitude. Você falou mal de mim, nas minhas costas eu escutei. Ela se desculpou, disse, não, porque tal coisa, pô, desculpa e tal, porque você estava mais tranquilo no tal dia e naquele dia você estava mais ditador e tal. Eu expliquei a situação. Tenho certeza que ela não vai fazer mais isso. Picuinha. Tenho certeza que essa conversa que eu tive com ela já matou isso. E ela não vai fazer nem comigo, nem com o outro. Então, a fofoca, picuinha, disse-me-disse, causa coisas ruins. Lembrando, galera, tudo que você dá de bronca, até nas aulas mesmo, você dá uma bronca, você tira uma parte do seu aluno, tá? Então, pensem que a gente tem um banco. Nesse banco tem as coisas boas e as coisas ruins. Todo dia a gente faz um treino legal,
A gente corrige, elogia, vai adquirindo coisas boas, faz um evento legal, e assim por diante. Quando a coisa é ruim, ela tira o dobro do que põe. Lembre-se sempre disso. O meu box aconteceu uma vez num evento onde a gente errou o resultado. E a gente acabou mudando o resultado na hora do pódio. E a gente tinha anunciado uma dupla campeã e a gente anunciou outra. Esse estresse, a gente perdeu dois alunos. Alunos queridos, onde todo dia a gente tratava bem, era bom. Mano, era fixo na comunidade, esses dois alunos. Olha que loucura. Por um detalhe, no débito não, desculpa, no crédito, a gente acabou perdendo tudo que a gente fez por bastante tempo, um ano e meio no débito. Então tomem cuidado com broncas ou situações ruins. Lógico que depois desse ocorrido a gente parou e falou assim, não, a gente não pode mais errar nos eventos. A gente não pode mais errar com nossos alunos. E o último evento que teve de 5 quilômetros, que a gente fez na praia, foi um sucesso, sempre acrescentou. Então, lembre-se sempre disso, tá, galera? Até na bronca. Você vai dar uma bronca pontual, galera, por favor, eu tô falando. Continua e tudo mais. E depois elogia e tal. No cooldown você pode até explicar o porquê você fez isso. Tá bom? Para finalizar, consciência, confiança, sucesso. O sucesso você se dá para um ambiente bom. Um ambiente onde você cria uma atmosfera na sua aula e no seu box, onde você consegue que o seu aluno sinta-se em casa. Tá? Sabe aquela aula que fica no silêncio? Tem alguma coisa errada nessa aula. A culpa é do coach. O coach tem que mudar a vibe ou algo do tipo, um som, uma resenha, para você trazer um ambiente bom. Cara, quando o ambiente é ruim para você, você volta? Eu não volto. Mas a pessoa que está num ambiente bom, ela volta. Se eu for num pagode do bom e foi legal, foi mó animado e tudo mais, eu volto. Se tá um clima ruim, não volta. Portanto, galera, a sua aula tem que ser muito massa. Se tiver algum silêncio, alguma coisa, quebra o gelo, conversa, fala. Lógico, nem sempre a aula vai ficar totalmente animada, tal, mas assim, tem que criar um ambiente legal, tá? O box também. É muito legal que alguns alunos da gente, eles vêm aqui só para resenha. Os alunos chegam mais cedo para conversar, trocar ideia. Isso é bom. Um box que tem as moscas ou o pessoal não se fala, não se vê, cara, é um box ruim, velho. É um box que, tipo assim, vai dar ruim em um momento, velho. Os alunos não têm conexão, não tem nem com o ambiente nem nada. Falando um pouquinho do sucesso, por que que o nosso box, pelo menos da It's Time, tem uma cultura forte? A gente teve 5 experimentais. Esses 5 experimentais, todos foram indicação dos alunos. Para finalizar, galera, pensando nisso, se você está em um ambiente bom, os alunos vão gostar, vão evoluir, você vai ganhar eles, e os alunos são seu maior marketing. O mais barato e o melhor, porque esse aluno vai indicar outro. E vai indicar outro. Tem uma, tem uma menina que ela veio por causa do Kennedy, com outra pessoa. Ela convenceu a filha, convenceu o marido, entrou mais um filho. Então já está a família toda no box. Portanto, um ambiente bom, um ambiente saudável, ele traz as pessoas e as pessoas indicam para outros. Nossos alunos indicam a Einstein para todo mundo. Isso é bom, isso é gratificante. Se seu aluno não indica a sua empresa, é alguma coisa errada. O ambiente não está bom. Conexão, a confiança e o ambiente bom. Tem alguma coisa errada nisso aí. Então, conecte com o seu aluno. Crie a confiança e faça um ambiente bom. Para finalizar, galera, eu tenho uma. Tem até num artigo da CrossFit que eu acho bem massa isso aí. CrossFit é uma metodologia de relacionamento. Imagine que eu tenho um pote
O pote é a empresa. Eu vou encher esse pote. Eu encho esse pote com pedras grandes. As pedras grandes são a comunidade. Vou colocar nas beirinhas onde tem as pedras grandes, dentro desse pote, um cascalho. Esse cascalho nada mais é que a programação, o ensino, os contos. Ainda não completo esse pote, vou botar areia. A areia é o marketing, a camisa, os eventos e assim por diante. Para finalizar, eu vou abrir uma cerveja e vou colocar para completar o meu pote. Qual a ideia dessa analogia? Que a grande parte é a comunidade. Não adianta, velho. Pode falar para Deus e o mundo, os sócios, vai ter o professor falando assim, não, porque está faltando marketing, está faltando camisa, está faltando evento. Não, está faltando comunidade, está faltando você conectar com o aluno, com uma equipe com o mesmo ideal, está faltando um pouquinho mais dos alunos se conectar com o coach, ter credibilidade, ter conhecimento, todo mundo caminhar no mesmo lado. Não adianta, galera. Eu sou a prova viva de um trabalho bem feito da equipe e da comunidade, mostrando a metodologia Cresce o Box. Então, a gente está 1 ano e meio aqui com a nova gestão da Einstein só crescendo. A gente colocou no Open, sim, falando assim, galera, é o Open. Eles nem sabiam o que era, todo mundo se inscreveu. No Munch cresceu cada vez mais. Nos 5 anos, tinha 31, foi para 70 esse ano. Tinha 31 no passado, 70 nesse ano. Então, galera, não tem muito o que falar. Assiste essa gravação de novo, escreve tudo. Você que é coach, você precisa mostrar para os donos de box, para mostrar isso, fale isso, faça essa apresentação. Se quiser, eu até passo para vocês do que eu falei. E essa apresentação eu mostrei para os donos de box, né, para os meus sócios, para falar sobre sábado. Porque nossos alunos não estavam indo ou tudo mais. Tá? Pensem bastante sobre isso. Cada ponto que eu falei. Tá? Eu encontrei o Pedro e a Fran, nível 4, e eles falaram uma coisa que é muito importante, que é assim, CrossFit é relacionamento. CrossFit é relacionamento você com o outro e você com você mesmo. Então ponha isso na cabeça. Não é marketing, não é tal, não é. Mano, se você não tem uma equipe alinhada, se você não tem uma metodologia feita, se você não consegue conectar tudo isso num ambiente saudável, não adianta você fazer camiseta, fazer evento, fazer um videozinho bonitinho, fazer promoção, fazer 10 vezes no cartão, mano, não importa. Fechou? Galera, é isso. Perguntas? Pode falar. Pô, mano, já vou começar falando aqui. Parabéns, essa apresentação foi realmente excelente. Você tocou num ponto, mano, que eu vejo que a galera se passa muito, né? Que é a equipe. A galera acha que o cara que se mexe bem, o cara que dá aula, já basta. Não, mano. Não, isso daí é uma questão de desenvolvimento, de tempo, de aprendizado. Eu estou me desenvolvendo o tempo inteiro, você está se desenvolvendo o tempo inteiro. Mas esquecem de 3 palavrinhas que são super importantes para o sucesso de todas as empresas e de qualquer coisa. Missão, visão e valores. Às vezes o cara é um excelente treinador, tem um histórico do CrossFit top, só que chega no seu box, ele não combina, porque sua visão é diferente da dele, etc. E eu vejo que muitas equipes se perdem por conta disso. Um tem uma visão mais esportiva, o outro tem uma visão mais metodológica mesmo da parada, o outro fica flutuando entre as duas, e quando vai ver, ninguém fala a mesma língua nunca. E quando vai ver um projeto que tinha tudo para ser excelente, termina indo por água abaixo e ninguém entende nada do porquê, né? Porque passa por cima essas 3 palavras, que são missão, visão e valor. Você tocou nesse ponto aí logo no começo, eu achei sensacional, mano. Você tem que acreditar no que você faz todos os dias, né? Você tem que acreditar no que você vê ali no quadro, você tem que acreditar na camisa que você veste.
Eu já trabalhei com um cara que ele falava assim, pô, mano, não concordo com essas progressões aí que a CrossFit passa. Pô, mano, esse modelo de nutrição da CrossFit é muito defasado. Pô, mano, não sei o que. Tipo, o cara é crossfiteiro, professor, mas ele não concorda com praticamente nada do que a metodologia prega. Tá tudo bem ele não concordar, não tem problema nisso. Mas talvez ele estivesse no lugar errado, saca? Não era para ele estar ali. Era para ele estar num local que ele acreditasse também, né? Para ir a equipe ir remando na mesma direção. E eu acho que esse é o grande segredo. Você falou outro ponto também que eu achei sensacional, que era da recepção, a faxineira, todo mundo acreditar, não só os professores. Eu trabalhei num local, mano, que tinha um restaurante que a mulher fumava. Aí eu chegava no box, ela tava na porta do box fumando. Aí eu, às vezes, eu tinha liberdade com ela, né? Eu falava, velho, se o box fosse meu, ou você parava de fumar, ou você ia pra rua. Aí o que é que tem a fumar? Não, pô, não conta parada. Eu queria que você treinasse. Você treina? Não treina. Tá ligado? Tipo, a galera tira isso por menos. Acha que a cultura forte é só o que acontece no piso preto. Não, não, não é tudo. Né? Você acertou em cheio nessa, mano. Parabéns, de verdade. Ô, Bruno, um ponto interessante, tá? Eu trabalhei num box, até o menino da recepção agora, ele trabalhou junto comigo nesse box, né? Cara, tudo de errado. Ele tá escutando ali, ele tá escutando ali. Tudo de errado acontecia nesse box. Então, vou dar um exemplo. A sócia falava que o CrossFit machucava. Um dos treinadores gostava mais de musculação do que CrossFit. Então, mano, o pessoal deixava o magnésio no chão, não limpava. Então, assim, tudo estava errado, tudo, tudo, tudo. Eles me contrataram para tipo, ter uma mudança. Eu comentava, mas não dava certo. O que acontece? Aí chegou num ponto que nem você falou. Eu e o Giovanni estava no lugar errado. O cara que era da recepção também de lá e veio pra cá comigo, eu, eu puxei ele, ah, também estava no lugar errado. Porque depois começou a ser valorizado aqui e virou treinador também. Você vê, nosso recepcionista, ele é estagiário de, de treinador. Então, assim, cara, assim, todo o meio influencia, velho. Que nem você falou, pô, por que que o coach tá arrumando a sala 11h30 da noite para o treinador no dia seguinte? Para facilitar o outro treinador e ficar um fluxograma e uma cultura forte. Porque teve aluno que já me viu arrumando a sala no final. Eu falei assim, caraca, você fica arrumando a sala, você não fica? Você fica limpando, fico. Cara, eu não tenho obrigação nenhuma de limpar as coisas aqui. Mas eu limpo. Por quê? Porque eu acho que o box é meu. Tem treinadores que também limpam. Tem treinadores que arrumam. Porque todo mundo sabe que o box é deles. E não tem obrigação nenhuma. Então, quando a equipe começa a entender que, tipo assim, não é questão de obrigação ou não, de é seu, é meu trabalho, você saber que tudo caminha, isso é cultura. E aí, quando a equipe entra nessa cultura, os alunos também sentem. E quando os alunos também sentem, os alunos ruins já começam a sair. E começa a vir os alunos bons. E aí, tudo flui. É por isso que eu até falei que a base, né, é equipe. Eu vou ser bem sincero, se não perguntar pra mim, você nunca teve um aluno problema ou que deu ruim? Cara, os sócios aqui fizeram um trabalho sensacional nesse caso. Teve um cara que falava mal dos outros, fazia picuinha, até falou para um aluno nosso mudar de box, falava pelas nossas costas, falava uma parte de besteira, tá tudo para ele estava ruim. Falava que a minha aula estava tipo, horrorosa, porque não tinha conexão. E eu falei, caraca, e eu sou muito de feedback. Né? Pô, será que eu não tô agradando ele e tal? Chegou num ponto que um dos nossos alunos mais queridos estava fechando a cara no treinamento, achando que a minha aula ou a aula do outro professor estava ruim e estava excluindo ele. Ele estava, uma laranja podre, estava incentivando o outro aluno de mudar o rosto.
Sendo que o cara nunca foi assim. O que aconteceu? Os sócios pegaram os prints desse aluno, a gente conversou com esse aluno que é bom, perguntou o que estava acontecendo, esse aluno mostrou os prints, viu que o outro cara estava queimando a gente, falando besteira, não contribuindo para a sociedade, para a comunidade. Sabe o que os meus sócios fizeram? Tá bom, aluno, você não está gostando, você falou uma parte de besteira? Tchau. Mudou embora. Aluno ruim, estava na outra gestão, todo mundo foi embora. Não sobrou um. Portanto, assim, tudo bem se mandar um aluno embora, velho, para preservar o grupo. Tudo certo, velho. Isso serve para professor também. O professor é ótimo, o cara é top. Não está dentro do seu grupo, ou está atrapalhando, ou, cara, não tá. Ele é bom, mas você já falou para ele isso, que ele precisa melhorar, mas ele não está melhorando. Cara, infelizmente vai ter que trocar. Tem que mandar embora, velho. Eu sei que é duro, é chato, mas assim, é para uma coisa maior, um propósito maior. Infelizmente. Se você, treinador, não está se sentindo bem no box, você pode escolher outro box para se sentir melhor, faça isso. Se você é líder e sócio e tudo mais, você está meio assim com seus treinadores, comece a ter essa visão, velho. Começa a ter, moldar a sua equipe, começar a ter esse propósito. Conversa com seus treinadores. Cobre isso deles, para eles mudarem, para eles entrarem no caminho. Se eles não entrarem no caminho, infelizmente, tem que ter a mudança. Senão, você não vai crescer, você não vai ter uh, uma comunidade boa e assim por diante. Acho que é muito isso. Com certeza, mano. Acertou de cheio. E, galera, se vocês tiverem alguma dúvida, é só abrir o microfone e falar, porque eu tô aqui extremamente feliz, mano. Porque, feliz primeiro, porque você falou algumas vivências suas, né? Que em algum momento da minha carreira eu olhava assim, mano, não é possível, velho. Isso só deve estar acontecendo comigo. Mas que bom, primeiro, não acontece só comigo. Segundo, parabéns, meu, sua visão, que eu achei de fato excelente. E não é à toa que a CrossFit It's Time tá do jeito que tá, né? Galera, tá do jeito que tá, eu falo assim, porque um dia desses eu vi no Instagram dele, o cara organizou pro box, só de aluno do box, uma corrida de 5 km. Deu 100 e... Cara, na listagem deu 120 pessoas, na praia deu 70 e pouquinho, 79, por aí. Pois é, né? Ninguém consegue organizar um negócio 8-1. O Pedrão falou aqui 8-1. 8-1. Ninguém consegue organizar um negócio desse tendo um box fraco. Ninguém consegue. Primeiro, a principal reclamação dos nossos alunos é o quê? Corrida. Segundo, olha a quantidade de gente. Tá entendendo? Antes de você chegar lá, teve também, né? Teve 5 km, não foi? Tentaram fazer algo assim, né? Deu quantas Não, pessoas? não, foi o seguinte, quando a gente entrou na sociedade ano passado, no final do ano, teve uma prova do Games que foi 5 quilômetros. E aí eu falei pro meu sócio, pô, vamos sair um pouquinho do box, vamos fazer um evento na praia. Convencemos, tal, ainda estava conectando os alunos, estava crescendo o box, deu 31 pessoas. Cara, um ano depois, 81. 50 pessoas a mais. É muita coisa, né, mano? Então, parabéns por sua trajetória. Eu acredito que ninguém tem dúvidas. Então, man, de novo, minha gratidão imensa para você. E logo menos vai estar lá no YouTube, meu parceiro. Oh, fechou. Galera, obrigado. Mano, quem tiver dúvida, quem quiser conversar, quem quiser também desabafar sobre o boxe, ou quiser uma ajuda para falar sobre isso, tanto para os seus treinadores, tanto para o sócio ou algo do tipo, pode me chamar. Eu tenho essa reunião, eu dei essa reunião para o meu grupo de estudos com meus professores e também posso passar para vocês, não tem problema nenhum, tá? É isso. Bruno, obrigado, viu? Obrigado pela abertura. Tamo junto. Galera, mesmo. Seu Oi? Instagram, No pra galera. Instagram? Meu Instagram é Gioselli, com Giosellli. Deixa eu ver, é melhor escrever, né? Deixa eu escrever É, aqui. Hum,
Não dá bala, velho. Não dá bala. Se quiser, pode seguir. Valeu, mano. Tamo juntão. Até a próxima. Valeu, Brunão. Tamo junto, viu? Obrigado, gente. Valeu.